Olá, gente! Você está assistindo o podcast Entre Vozes, o podcast que conecta histórias e debates sobre educação e sociedade. Fique com a gente e venha entender a realidade da educação pública, inclusiva e periférica no Rio de Janeiro. Estamos aqui hoje com a mestre em desenvolvimento local, coordenadora de cursos técnicos da escola, técnica estadual da UFOBLOC e professora do Centro Universitário Augusto Mota. O nome dela é Cláudia Val. Seja bem-vinda ao podcast Entre Vozes, professora Cláudia. Cara, o prazer é todo meu estar aqui com vocês e participar desse projeto. Você acha que hoje a gente tem apoio suficiente nas escolas para que talvez as pessoas da periferia não tenham essa necessidade de virar professores, que elas tenham o embasamento necessário para poder seguir a carreira que elas querem, não a carreira que elas precisam? Cara, eu acho que isso isso seria o ideal, né? Mas aí não é a realidade do nosso país. Eu acho que nenhum país nosso, latino, pode ser que um ou outro, mas o Brasil ainda está longe de dizer que nós somos, qual o apoio que a gente consegue, assim, a gente faz muito da coisa nossa, a gente, como professor, a gente idealiza e a gente faz as coisas com muita parceria por acreditar que os nossos alunos, eu acho que assim, eu estou falando agora eu vou fazer um recorte muito do ensino técnico, né? A gente tem umas instituições que nos regem, mas ainda a gente precisa de muita coisa ainda, né? Uhum. Na BOC, por exemplo, a gente precisa de mais verbas, a gente precisa de pessoal mais qualificado, a gente precisa de mais projetos juntos, entendeu? E a gente tem um projeto muito legal na BOC, que é o Futuros Sonhadores, que vem do curso de publicidade de lá, que eu acho que aquilo que a gente é um projeto que pode ser um pouco a cara do que a gente precisa, do que a gente acha que pode nos ajudar. Empresas parceiras que estão conosco, vendo os nossos meninos, de como eles trabalham, as potências que eles meninos têm, a competência, né, que eles têm, como eles podem se transformar no mundo de trabalho com capacitação, entendeu? Então, assim, mas a gente está longe ainda de fazer isso, né? Eu estou falando do recorte, porque você não sei se todas as escolas, eu não sei se de toda, estou falando da realidade da minha escola, né? E eu tenho certeza que outras escolas também, qualquer escola da rede ou do estado, que é uma escola técnica, principalmente, para fazer uma escola técnica de qualidade, depende de uma série de fatores para que isso funcione, né, Douglas? Que o aluno ele pode ser bom, o aluno pode ter suas dificuldades, porque tem, mas eu preciso de uma mão de obra técnica especializada, eu preciso de espaços, bons espaços, com recursos que sejam legais, que não sejam muitas vezes sucateados, né? A gente precisa desses professores sendo mais bem remunerados para isso, entendeu? Investir na qualificação e modernização de professores, né? Porque às vezes tem professores na minha escola, tem professores que estão há 20 anos na escola. Se qualificam é porque fazem por conta própria e não porque uma instituição... Sim. Entendeu? Então, assim, a gente precisa de investimento. Eu acho que a educação brasileira num todo, né? A gente precisa de investimento, né? Que é diferente, que é um pouco diferente da faculdade da particular, né? Porque aí a faculdade particular é uma outra história. O aluno paga para poder estar aqui, para poder ter o laboratório, para poder ter um professor que atenda, para poder ter... É uma outra expectativa, uma outra realidade. Sim. Mesmo que seja uma universidade na periferia, com alunos periféricos, sabe? Eu acho que a grande maioria que é a nossa realidade aqui, entendeu? Então, são duas realidades distintas, mas que, de qualquer forma, as duas realidades a gente faz acontecer. Porque educação é isso, acima de tudo, educar é esperançar. Todos os dias a gente tem essa coisa de que nós vamos conseguir, vamos fazer o melhor, e eu acho que o talento dos nossos alunos, o que esse aluno, quanto esse aluno se transforma, essa motivação que faz com que a gente continue na estrada, no caminho, sabe? Creio eu que a senhora já deve ter tido muitos alunos, talvez não muitos, mas com certas necessidades especiais. Sim. Eu queria saber o que você acha do apoio que a gente tem nas escolas, nas universidades,
em relação a escolas especiais, escolas de inclusão na periferia. Você acha que tem isso? Porque a gente vê muito anúncio de escolas particulares, mas a gente sabe que existe essa escola inclusiva pública, mas ela não é bem vista, vamos dizer assim. Qual é a opinião da senhora sobre isso? Eu acho que a gente está falando de coisas assim, diferentes, mas parecidas. Então, eu acho assim, é uma dose de investimento, uma dose de é investimento, é qualificação, é afeto, porque não existe escola sem afeto, independe em que instância ela está, do ensino básico ao ensino superior. Não acredito numa educação sem afeto, né? Então, acho que a gente ainda tem um longo caminho pela frente, e a inclusão é um deles, né? Mas cada dia mais se estuda isso, cada dia se abre mais escola, cada dia tem mais gente falando sobre isso, cada dia tem mais falando. Eu acho que isso tem que ser porque as pessoas chegam, né? Essas pessoas vão chegar cada dia mais para a escola e a gente tem que tratar delas como trata qualquer um outro, com igualdade. É isso que eu acho que é a palavra que a gente tem que pensar nisso, no presente e no futuro que está aí, né? Eu acho que é no presente. Eu vou falar do futuro porque a gente sabe que até mais no presente eu acho que isso já está acontecendo. Perfeito. Acho que sim, para a gente finalizar essa entrevista, uma coisa de um pouco mais, falando de afeto, né, falando de um apoio mais emocional, acho que se hoje te dessem a oportunidade de mudar qualquer coisa na educação do Rio de Janeiro e você pudesse começar por um fator, qual você começaria? Qual você acha que é o primeiro passo para essa nova mudança que a gente está tendo na educação do Rio de Janeiro? Ai, nossa, que pergunta difícil, porque tem tanta coisa para a gente fazer. Tem tanta coisa para a gente fazer, mas que você falou da questão do afeto, né? Eu acho que, por exemplo, eu acho que existe, para você ter educação, não se faz sem professor. A primeira base de tudo é professor. Eu acho que a gente precisa preparar professores para realidades diferentes. Sim. Né? Eu acho que a gente está chegando, os professores jovens vão substituir os mais velhos. Eu acho que a gente precisa, e a gente tem duas, eu acho que o pessoal mais jovem, com todas essas características que é diferenciada, é um pessoal que é mais aberto, que pode ser que esteja mais preparado para essa questão de lidar com as diferenças, mas fazer o seguinte, isso é importante para quem é professor, é importante a gente ter noção seguinte da questão que hoje a gente tem uma escola diversa, e a gente precisa entender isso. E o afeto pode ser a grande diferença que você dá numa equação, não só na equação de matemática, né? Que x menos x dá tanto e que não é só isso hoje que a gente fala. Né? A gente hoje tem um desafio, começou muito grande, que é você ganhar esse espaço que a rede social tomou da gente, entendeu? Então a gente não é que tomou, que é um desafio de fato, porque é muita coisa ali para a gente, né, é muito interessante. Né? Hoje você tem aula, por exemplo, eu tenho alunos que chegam para a gente e falam, eu não entendi desse método que o professor fez, mas eu entrei no YouTube e vi uma forma de fazer diferente, eu fiz e aprendi. Quer dizer, aproveitar os meios que a gente tem. Em relação à tecnologia, de como a gente vai... Eu não acredito que o professor vai perder para a tecnologia, o professor vai ter que lidar com ela e saber lidar com ela para poder levar ela para o seu lado. O que eu posso, Madela? Eu acho que isso é tirar proveito. Então, assim, eu acho que é muita coisa além do investimento, além, né? Porque, por exemplo, também na escola pública, a gente não acompanha a escola pública com pouco recurso, essa questão da tecnologia, o aluno, ele é muito mais tecnológico que nós. Entendeu? É entender, a pessoa entender do que eu posso fazer para fazer com que aquilo seja bom e não seja ruim, do jeito que muitos de nós estamos pensando. Então, eu acho que é isso. Eu acho que é preparar melhor, se você falou do aluno do futuro, né? Preparar melhor esse professor para saber a realidade que a gente tem hoje, né, na escola pública e na escola particular. São duas coisas. Na escola pública da periferia, vocês estão fazendo um trabalho da periferia, e escola pública que não é da periferia, que é completamente diferente de uma escola de ensino médio dentro do Complexo Alemão, escola de ensino médio dentro de um bairro do Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Né? Conflitos, vamos ter 1000 conflitos. Mas, por exemplo, eu preciso parar hoje mesmo, a gente tem, que eu não sei, hoje eu tive que parar, assim, mandaram 7h30 da manhã, está tendo uma operação no morro lá da minha escola, e aí eu não posso dar falta no aluno, porque eu sei que se o aluno, se o pai vai ver
aquela matéria, né, que está tendo um tiroteio do lado do morro que a minha escola está, ele não vai mandar o filho para a escola. Sim. Então, meu professor tem que entender que não pode dar falta para esse aluno. E ele não vai ter a aula. Ele não vai ter o contato com o professor. Ele vai... Diferente, o menino do lado, que eu falei do Jardim Botânico, esse médico, ele não vai ter. Não teve esse problema hoje, entendeu? Então, a gente precisa entender isso, essas diferenças. A qualificação, a questão da tecnologia é muito importante, o afeto. Eu acho que essa questão de acolhimento, essa questão afetuosa, educação e pessoas, e trabalhando com pessoas. Sim. E pessoas precisam de afeto, né? Para se desenvolver, né? Para poder construir, ter uma mente saudável, uma pessoa do afeto. Eu acho que são esses três assim que eu vejo numa pergunta tão complexa. Eu acho que são os três que eu vejo mais quando a gente fala de futuro, né? Eu acho que é isso. Eu acho que tem muito trabalho pela frente ainda. Mas a gente não para. Muito obrigada pela entrevista e por aceitar participar do nosso projeto. Foi um prazer ter você aqui. Além do nosso papo, a nossa conversa com a nossa querida professora Cláudia Val, vocês também vão poder acompanhar outras entrevistas com outros profissionais de educação nas nossas redes sociais. Muito obrigada a todos e por toda a nossa equipe. E só lembrando, educação é direito, educação é voz e educação é ponte.